Olá, meu nome é Vitória Marim Bueno, eu sou discente do curso de Direito da UEM e recentemente concluí o meu PIC, que traz como temática o direito ao esquecimento como um instrumento de amenização dos efeitos da prática do revenge porn. Esse tema ele surgiu inicialmente a partir de algumas reflexões do contexto que nós vivemos atualmente. Há algumas décadas nós estamos lidando com avanços tecnológicos e um desenvolvimento da internet de uma forma muito desenfreada e que até é difícil da gente acompanhar. Isso se reflete em diversos setores da sociedade que não conseguiram acompanhar essa ascensão. E um desses setores, inclusive, a gente cita como sendo o direito, porque a partir do momento que você cria um espaço onde informações possam vir a ser compartilhadas de uma forma a qual ela não era feita antes, você tem diversas novas ações surgindo, inclusive ações que possam vir a ser violadoras. E, não obstante, a gente teve diversas práticas que surgiram que violam diretamente o direito à intimidade e à vida privada das pessoas. E uma dessas práticas é a que a gente vai é a que eu trabalhei nesse projeto e que a gente vai comentar hoje, que é o revenge porn. O revenge porn, ele consiste no ato de você divulgar, sem o consentimento da pessoa, materiais íntimos, sejam fotos, sejam vídeos, enfim, aquilo que tem um caráter íntimo e muitas vezes sexual, com a finalidade de uma vingança, com a finalidade de um revanchismo. Geralmente a situação acontece entre parceiros ou ex-parceiros de um relacionamento amoroso. E nesse trabalho eu trago um recorte muito específico, que é um recorte de gênero, na qual a gente tem dados que apontam que essa situação violadora traz como alvo principal em 80% dos casos, mulheres. Então, a gente traz um recorte de gênero para essa pesquisa, abarcando especificamente um grupo que é atingido na sua maioria. Então, o intuito principal desse projeto, o seu objetivo, foi, ao analisar o direito ao esquecimento, que recentemente passou a ser reconhecido como um direito da personalidade dentro do direito civil, se esse direito ele poderia ser alargado dentro da nossa sistemática jurídica para abranger os casos das práticas do revenge porn, como uma ideia de criar um novo amparo à dignidade dessas mulheres que são atingidas por essa prática cada vez mais. No decorrer do processo, eu trabalhei com um viés explicativo por meio de coletas de dados das mais diversas doutrinas que trouxessem como discussão principal a prática do revenge porn e também o Instituto do Direito ao Esquecimento, com o objetivo de unir essas duas problemáticas no final. A partir disso, nós também trabalhamos em um procedimento histórico para analisar como que a mulher é vista como vítima dentro desse contexto virtual, sempre revisando diversas bibliografias que traziam o termo revenge porn. Os nossos marcos teóricos, eles se basearam principalmente no pensamento da ativista feminista Kate Millett, e dentro do direito, da professora Roxana Cardoso, em que ela fala especificamente sobre os direitos da personalidade e agora, não obstante, também falando sobre o direito ao esquecimento, que passa a vir a ser reconhecido pelo ordenamento jurídico muito recentemente. E, no final, a gente tem um método indutivo que visa unir todas essas ideias e tentar encontrar um eixo e uma lógica para entender se esse instituto poderia ser ou não abarcado por essas situações e poderia servir como um instrumento na luta para o refreamento dessas ações. Com o decorrer da pesquisa, dentro desse 1 ano em que a pesquisa se desenvolveu, a primeira conclusão que a gente chegou a partir de diversos dados é que sim, o revenge porn hoje ele se manifesta como uma violência de gênero na qual as mulheres são as suas principais vítimas, em razão dessa estrutura de poder que a gente ainda tem enraizada na convivência comum. Por isso que foi tão importante o procedimento histórico para a gente entender como a mulher ainda se mantém como vítima dentro do ambiente virtual. A segunda conclusão que a gente chegou é que foi muito importante localizar a origem desses males, de onde surgiam essa má utilização do ser humano, dessa má utilização que o ser humano faz dos meios tecnológicos.
e que acaba criando um cenário muito propício para que práticas como o revenge porn pudessem se perpetuar cada vez mais, baseados ainda mais em uma ideia de não punição. Então eu propago sem o consentimento, né, da vítima, porque eu tenho uma ideia de que eu não vou ser punido. E essa é uma ideia que até então poderia ser sustentada porque até 2018 nós não tínhamos nenhuma regulamentação dentro do ordenamento jurídico que tratava a respeito da prática do revenge porn. Somente no final de 2018 é que a gente teve uma regulação específica em um parágrafo da legislação penal, em que, entre diversas modificações, trouxeram a disseminação não consentida de material íntimo com o intuito de vingança, trazendo um acréscimo de pena para o tipo penal. Só que ainda, até hoje, nós não temos nenhum tipo de regulação, nenhum tipo de segurança jurídica dentro do campo civil, que é uma parte muito importante a ser discutida e trabalhada quando a gente fala sobre essa violação que atinge primeiramente a intimidade e a vida privada dessa vítima, ou seja, dessa vítima mulher, como eu mesmo coloquei no trabalho, a partir de um recorte de gênero. E aí, o terceiro resultado que a gente pode apontar dessa pesquisa seria que seria essa própria ideia de trazer esse arcabouço investigativo além do direito penal, trazendo para o direito civil e buscando algum instituto dentro do direito civil a qual a gente pudesse buscar algum tipo de solução, algum tipo de reparação para essa vítima. E aí, buscando os diversos institutos, foi que tivemos conhecimento, né, desse crescimento que a gente tem hoje do direito ao esquecimento. E o breve deslumbre de que ele poderia vir a servir como um mecanismo de auxílio, um mecanismo de ajuda nesse processo de reestabelecimento da intimidade da vida privada da vítima frente ao seu agressor. E aí, não obstante, nas nossas conclusões, a nossa ideia foi de realmente abrir uma perspectiva onde a vítima pudesse se usufruir do Instituto do Direito ao Esquecimento, apresentando-se como um divisor de águas que até então não era trazido como uma possível solução para essa vítima frente às suas agressões, frente ao seu agressor e frente ao próprio sistema jurídico, que não propunha essa possibilidade, a possibilidade do uso desse instituto pela vítima. A segunda conclusão que a gente tira é que a utilização desse instituto promove para a vítima da prática do revenge porn a chance de promover uma repressão direta do agente violador da sua intimidade sexual. Por quê? Porque o direito ao esquecimento, a partir do momento que ele é determinado e ele é reconhecido em juízo e determinada a sua aplicação, a gente tem a determinação da desvinculação dessa vítima a qualquer material íntimo que tenha sido vir a ser divulgado. E a não desvinculação gera uma penalização para esse indivíduo. Penalização essa que pode ser tanto abarcada pelo direito civil quanto pelo direito penal, mas que implique necessariamente no esquecimento da vítima em relação até mesmo no sentido de tentar evitar uma revitimização dessa vítima, uma revitimização dentro da sociedade e uma revitimização dentro do sistema judiciário, que a gente sabe que, infelizmente, a vítima, ela vive essa revitimização a todo momento. Então, buscando a não repercussão disso por mais tempo do que o devido, o direito ao esquecimento viria nesse sentido de promover uma outra opção e talvez uma opção mais viável e mais eficaz para essa vítima do revenge porn. E com isso, os meus agradecimentos vão à Universidade Estadual de Maringá, a qual nos acolhe com tanto carinho, o Departamento de Ciências Sociais Aplicadas, a qual o meu curso pertence, o próprio curso de Direito em si, e, obviamente, ao meu professor e orientador, o professor e mestre Laércio Cardoso. Muito obrigada.